Fala galera do Ponto Alto, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui na minha casa e eu espero de coração que você esteja na sua casa também, que todos nós possamos respeitar esse processo, essa quarentena. E como a gente não pode estar na nossa igreja para ter as nossas aulas da EBD, a gente está postando aqui toda semana os vídeos sobre temas que a gente aborda na nossa EBD para que a gente não pare. Então nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você um tema que Deus falou comigo essa semana, que é sobre processos de Deus na nossa vida em cima daquilo que a gente sonha em realizar. Mas antes de trazer esse conteúdo para vocês, eu quero te pedir duas coisinhas para vocês fazer antes de começar. O primeiro é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, já clica no botão aqui embaixo, já se inscreve, porque isso ajuda demais a gente divulgar o nosso conteúdo, a gente crescer com esse canal. E o segundo é que você já clica no botão aqui de gostei, já dá o seu like, mesmo que você ainda não tenha visto o vídeo. Se você já gostou do tema, já deixa seu like aqui, porque o nosso intuito é alcançar as pessoas. A gente não está ligado a curtidas, a gente não está ligado a inscritos, mas automaticamente essas coisas estão ligadas ao nosso propósito, que é alcançar mais e mais vidas, que mais e mais pessoas consigam ouvir a palavra de Deus. Então já faz essas duas coisinhas pra gente, já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e já clica aqui no like pra gente poder continuar com o nosso vídeo. Então vamos pra lá, valeu! Bom, eu acredito que todos nós temos um sonho que nós queremos realizar. Durante a nossa vida, geralmente a gente sonha com coisas que a gente quer fazer ou com promessas que Deus já fez no nosso coração em que a gente deseja realizar. Só que entre o sonho, entre a promessa e a realização disso, existe o processo de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós passamos por esse processo e não entendemos o porquê que nós estamos passando por isso. Então eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou ao meu coração através da história de Naamã, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo de 1 a 19. Dentro desse texto, o Espírito Santo de Deus me mostrou 4 chaves muito importantes a respeito do processo de Deus nas nossas vidas para que o nosso sonho, para que a promessa de Deus seja realizada nas nossas vidas. Bom, quem era Naamã? Naamã era o comandante do exército da Síria. Ele era muito respeitado pelo seu país e principalmente pelo seu rei, porque ele tinha um alto cargo do exército e ele era o braço direito do rei da Síria. Só que o problema é que Naamã ele tinha uma doença de pele muito rara. E o sonho de Naamã era ser curado dessa doença. Então, um certo dia, a funcionária da esposa de Naamã vira para a esposa dele e fala: eu acredito que existe um profeta em Israel que possa curar o meu patrão. Se Naamã for até esse profeta, eu tenho certeza que esse profeta irá curar Naamã. Quando Naamã descobre isso, que ele fica sabendo disso, nesse exato momento ele já vai atrás do rei para que o rei o libere, para que ele possa ir atrás desse profeta. Só que quando Naamã vai atrás do rei da Síria para que ele possa ser dispensado, o próprio rei, além de liberar ele para que ele pudesse ir a Israel, ele dá dinheiro e faz uma carta de recomendação para o rei de Israel. E ele fala para Naamã ir diretamente no rei de Israel. Naamã pega o dinheiro, pega a carta e vai para Israel. Chegando lá, Naamã vai diretamente no rei. E quando o rei pega aquela carta e que ele vai ler, na carta estava escrito para que o próprio rei de Israel curasse Naamã. Quando o rei leu aquela carta, ele ficou sem entender. Porque ele sabia, ele entendia que ele não conseguiria curar Naamã. No próprio versículo 7, o rei ele descreve que ele não é Deus para curar Naamã. Então
quando o rei de Israel vê aquela carta, ele fica totalmente sem entender. Ele rasga suas vestes e, num sinal de completo desespero, ele entende que aquela carta servia para o início de uma guerra entre a Síria e Israel. E é nesse exato momento que a gente percebe o primeiro ponto, a primeira chave que a gente pode pegar na história de Naamã. Quando a gente segue um caminho diferente daquele que Deus colocou no nosso coração, ou que Deus nos mostra para que a gente possa seguir, o propósito já não faz mais sentido. A empregada de Naamã tinha falado para ele ir procurar o profeta, e Naamã foi procurar o rei de Israel. Ou seja, Deus mostra um caminho para Naamã e aponta aquele caminho que ele devia seguir. E Naamã pensa no seu próprio caminho e vai até o rei de Israel. E quando ele vai até o rei de Israel, as coisas parecem que não se encaixam. Aquilo que Naamã queria era totalmente impossível. O rei de Israel não conseguiria curar Naamã. Quando tudo isso acontece, Eliseu, que era o profeta que a empregada tinha falado, ele pede para um de seus amigos ir até o rei de Israel e avisar para o rei que Naamã fosse o procurar. Quando o rei fala com Naamã, Naamã não pensa duas vezes. Por quê? Porque Naamã lembrou que a empregada dele tinha falado que era para ele ir atrás do profeta. E quando ele entende que ele tinha que ir atrás do profeta, ele não pensa duas vezes, ele vai até Eliseu. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu manda um de seus empregados ir até a porta receber Naamã, e ele fala para esse empregado dizer a Naamã para ele ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes neste rio. Que a partir do momento que ele mergulhasse 7 vezes no rio, ele seria curado. Então o empregado de Eliseu vai até Naamã e fala para ele aquilo que Eliseu mandou. E quando Naamã se depara com aquilo, ele fica sem entender, porque na cabeça dele aquilo não fazia sentido. Ele foi para lá para falar com o profeta, para que o profeta falasse com ele, e não para que um empregado falasse com ele. E quando Naamã se depara que o profeta nem foi falar com ele, que o profeta mandou um funcionário, um empregado falar com ele, Naamã fica muito irritado. Mas ele fica muito irritado, porque na cabeça de Naamã, o que Eliseu tinha feito era algo imperdoável, porque ele era uma pessoa importante na Síria. Ele era uma pessoa que era importante para o rei da Síria. E Eliseu não quis nem saber de falar com ele, mandou um empregado falar com ele. E quando Naamã percebe aquilo, ele fica muito irado e ele resolve desistir, ele resolve abandonar. Ele não entendeu o propósito daquilo e ele resolve simplesmente voltar para a sua cidade, voltar para o seu país. E é exatamente neste ponto da história em que a gente pode perceber a segunda chave desse texto. O processo faz parte do plano de Deus e não do nosso. Eu acredito que Naamã, quando ele foi falar com Eliseu, na cabeça dele ele já tinha desenhado tudo aquilo que ia acontecer. E na palavra de Deus, nesse texto fala que Naamã queria que Eliseu fosse até ele, que falasse com ele, e principalmente que Eliseu orasse com ele, e que através dessa oração ele fosse curado. Então, quando Naamã sai da casa do palácio do rei e vai até a casa de Eliseu, na cabeça dele as coisas estavam fazendo sentido. Ele iria chegar até Eliseu, Eliseu iria orar com ele e tudo aquilo iria se resolver, ele seria curado. Mas o que aconteceu não foi o que Naamã tinha pensado. O que aconteceu não foi o que tinha passado na cabeça de Naamã, mas foi o que era necessário acontecer na vida de Naamã. Então é nesse exato momento em que a gente entende que o processo depende do plano de Deus e não do nosso. E quando a expectativa de Naamã é quebrada, quando o plano que tinha sido traçado na cabeça de Naamã é quebrado, automaticamente ele pensa em desistir, ele pensa em voltar para casa. E a Bíblia conta que ele realmente começou a voltar para casa. Mas no meio do caminho, Deus usa a vida do empregado de Naamã.
E ele vai até Naamã e conversa com ele. O seu empregado diz assim para ele: mas senhor, se Eliseu mandasse que o senhor fizesse algo muito mais difícil do que mergulhar no rio para ser curado, o senhor não faria? Então, por que é que o senhor não vai lá nesse rio e mergulha 7 vezes? Nós não temos nada a perder. Naamã, quando ouve isso, ele resolve escutar. Ele ouve o seu empregado e fala: a gente já está aqui mesmo, né? Então, vou lá. E Naamã vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E nesse exato momento, a gente pode entender a terceira chave que existe nesse texto, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que a história que nós vamos viver está diretamente ligado às vozes que a gente decide ouvir. Talvez se Naamã ouvisse a própria voz, aquilo que estava no seu coração, ele teria desistido, ido para casa e ele jamais fosse curado daquela doença. E era exatamente aquilo que ele tinha ouvido, era aquilo que ele tinha acreditado e ele estava voltando para casa. Mas Deus usou a vida do empregado de Naamã e ele resolveu ouvir esse empregado. E quando Naamã ouve e vai fazer o que o profeta tinha mandado, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia relata que quando ele levanta do 7º mergulho, Naamã está curado. E não somente curado, mas Naamã está com a pele de criança. Todos nós conhecemos criança e a gente percebe o tanto que a pele de criança é lisa, é bonita, é macia. Então, o propósito de Deus não só se cumpriu, como foi muito além daquilo que Naamã esperava. Naamã queria ser curado e ele foi curado. A partir do momento em que ele mergulhou 7 vezes, ele saiu completamente curado. Mas muito mais que isso, Naamã, ele saiu com uma pele de criança. E quando tudo isso acontece, quando Naamã sai do rio completamente curado, ele automaticamente corre até o profeta e diz para o profeta que ele reconhece que Deus é o Senhor na vida dele. Ele reconheceu que aquilo que aconteceu na vida dele, ele ter sido curado, a pele dele estar daquela forma, foi por causa de Deus. Foi Deus quem deu aquilo para ele. E é nesse momento onde a gente entende o 4º ponto dessa mensagem. A gente consegue entender que não existe atalhos. Toda promessa de Deus que te poupa de processos, na verdade ele te rouba do propósito. O propósito de Deus na vida de Naamã não era simplesmente curar, porque se fosse isso, Deus poderia muito bem usar Eliseu naquele exato momento em que Naamã foi na casa dele, Eliseu orasse por ele e naquele momento Naamã poderia ter sido curado. Só que se aquilo acontecesse, Naamã iria entender que não foi Deus que deu a cura, mas que foi o profeta. E automaticamente, quando Deus faz todo esse processo e manda Naamã ir até o Rio Jordão, a probabilidade de ele mergulhar 7 vezes e ser curado, falando agora racionalmente, era muito menos óbvio do que uma pessoa orar por Naamã. Então, o propósito de Deus na vida de Naamã era fazer com que Naamã se prostrasse e entendesse que a cura veio de Deus, a cura veio do poder de Deus e não das mãos de homens, como Naamã tinha procurado o rei, como Naamã tinha procurado o profeta e como ele tinha desenhado o processo na cabeça dele. Mas foi exatamente o processo que Deus queria que se realizasse na vida de Naamã, para que ele entendesse que tudo teve a ver com Deus e para que no final ele glorificasse a Deus e entendesse que a cura veio por causa do poder e da soberania de Deus na vida dele. E trazendo essa história para a nossa vida, para aquilo que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia, a gente consegue entender que, por mais que a gente não entenda o processo, ou por mais que na nossa cabeça a gente crie vários atalhos, infelizmente, a gente tem vivido uma geração, eu e você, nós somos uma geração muito imediatista. A gente
sonha e a gente quer que aquilo seja realizado no mesmo momento ou no outro dia, sendo que na verdade Deus precisa dos processos para que o plano dele, para que a promessa dele seja cumprida nas nossas vidas. Então, através do processo que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes na nossa cabeça não faz sentido, quando a gente ouve aquilo que a gente tem que ouvir, quando a gente aceita que o processo faz parte do plano de Deus, a gente tem a certeza que a partir do momento em que aquilo é realizado, em que a gente consegue realizar o nosso sonho, que a gente consegue realizar as promessas de Deus na nossa vida, a gente passa a perceber que tudo aquilo que aconteceu não foi porque eu consegui fazer, não foi porque eu planejei, não foi porque eu pensei. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Deus e todo o processo que Deus precisou fazer a gente passar para que aquilo fosse realizado. Então eu quero dizer para você, nessa mensagem de hoje, se você está passando por um processo em que na sua cabeça não está fazendo sentido, cara, procure em Deus entender o caminho que Ele quer que você siga, porque esse processo Ele está usando para te preparar para o propósito dele. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe aquilo que a gente quer realizar, mas a gente não tem noção do propósito de Deus nas nossas vidas relacionado a esse sonho. E muitas das vezes Deus pode dar para mim e para você muito mais do que aquilo que a gente sonha, muito mais do que aquilo que a gente pensa. Assim como Deus fez com Naamã, que além de curar, Ele deu uma pele de criança para Naamã, Ele pode fazer isso nas nossas vidas. A gente pode realizar o nosso sonho, mas além disso, a gente pode entender mais e mais o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Então o propósito de Deus no processo é nos preparar para aquilo que Ele tem a nos entregar, que muitas vezes a gente não tem noção. Então essa é a mensagem que eu tenho e que eu trouxe para você hoje, através desse vídeo, através de algo que Deus ministrou ao meu coração. Eu espero de verdade que tenha atingido o seu coração, que alguma chave desse devocional, que alguma chave dessa palavra possa ter tocado o seu coração, que você possa ter entendido. E antes de terminar, antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir mais algumas coisinhas para você. Primeiro, para eu saber que você viu esse vídeo até o final e para eu saber que você entendeu realmente essa mensagem, eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual dessas chaves que eu falei aqui durante o vídeo mais impactou a sua vida, mais falou com você. E outra coisa que eu quero pedir é que você possa compartilhar essa mensagem com seu amigo, com a sua família, no grupo do WhatsApp, para que essa mensagem possa alcançar mais e mais e mais pessoas. Então, você pode estar nos ajudando, clicando aqui em compartilhar e mandando para todos os seus amigos, mandando para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, e automaticamente você vai estar ajudando muito o nosso ministério, muito a nossa liderança. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer por você ter vindo e assistido até aqui, e que, em nome de Jesus, que assim como essa palavra falou ao meu coração, que ela possa ter falado ao seu coração também. Então eu vou ficando por aqui, essa foi a mensagem de hoje e até a próxima. Valeu!